Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar de uma maravilhosa eufórbia, que é a Euphorbia lactea cristata, que é chamada de candelabro fantasma ou candelabro monstro. Essas duas eu vou falar de cada uma delas. Essa aqui é a variedade normal e essa aqui é a variegada. São euforbiáceas nativas. Esta aqui é nativa da Índia, a verde. Chega a 2 metros de altura e as duas têm uma seiva lactescente típica das eufórbias. Então a gente pode aqui, ó, olhar que essa seiva, ela é branca, ó, parece um leitinho. E ela pode ser tóxica. Então, se você tiver algum tipo de alergia, for a pele mais sensível ou tiver uma criança próxima, é preferível que não coloque suas mãos direto. Eu não tenho alergia, por isso que eu tô colocando. Mas para vocês verem que parece um leitinho branco. Todas as partes dessa planta são tóxicas, então se você tem um animal que gosta de comer as suas plantinhas, ou mesmo uma criança que brinca, que coloca na boca, é preferível que coloque num lugar longe dessas pessoinhas, dessas criaturinhas, para que nada mal aconteça. Ela é perene, não tem pelos, então a gente chama de glabra em botânica, quando não tem tricomas, né? Os ramos são fundidos em forma de cristas, então por isso que é cristata. Ela é oriunda da forma original chamada Euphorbia lactea, e essa aqui é Euphorbia lactea cristata. Ela é muito apreciada pelos cultivadores de suculentas em geral, e ela tem pequenos espinhos. Então aqui a gente consegue ver alguns espinhozinhos pequenininhos aqui na ponta, ó, e algumas folhas bem pequenininhas. Então essa parte aqui, ó, são folhas. Então ela não tem folhas grandiosas, ela tem o caule fotossintetizante, então ela tem essas características bem interessantes. Uma coisa bastante interessante da gente entender é que essa eufórbia, ela é tóxica, então muitas vezes não nascem insos ao redor. Isso é uma característica das eufórbias. E a única coisa que pode detonar a sua Euphorbia lactea cristata são os fungos. E isso é algo que a gente tem que ter bastante atenção, porque assim, ó, apesar delas serem muito rústicas, aqui, ó, esse ferimentozinho aqui, ó, se a gente não coloca uma canelinha ali, ou a gente não cuida para que ele não fique aberto, pode acontecer a entrada de fungos microscópicos que tem no ar, né? E esses fungos podem acabar atrapalhando o desenvolvimento da sua eufórbia. Não necessariamente matando, mas ela pode reduzir o seu crescimento, pode ficar com áreas mais escuras ou mais claras. E aí a gente vai ter que fazer um corte, né? Vai ter que fazer uma estaquia, e vai prejudicar o crescimento da sua eufórbia. As adubações, ela gosta de adubações mensais para que ela cresça. Normalmente ela não tem o crescimento tão rápido, mas se a gente coloca adubo uma vez por mês, ó, tem um passarinho, ó. Aquele passarinho, aquela mocinha que a gente tinha falado no outro vídeo, que tá com os seus filhotinhos ali, tá rondando aqui, ó, aqui na estufa que a gente tá fazendo o vídeo. Essa eufórbia, então, ela tem que ter esse cuidado, né, da questão dos fungos, e adubação mensal para deixá-la bem forte para que ela possa crescer. Se ela tá no vaso, ela não vai chegar a 2 metros, ela vai crescer o máximo que ela pode dentro do vaso, então a gente vai ter que ir aumentando o vaso conforme o seu crescimento. A variegada, que é essa aqui, que é uma forma chamada cristata Grey Ghost, é da Tailândia. E ela tem um lento crescimento, então ela não tem o crescimento tão vigoroso quanto as outras eufórbias lácteas que você porventura tenha. As mudas podem serem feitas ou por sementes, que é muito difícil de fazê-las germinar ou mesmo crescer, e por estaquia, que é o mais utilizado. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa aqui foi feita por estaquia. Notem que tem uma parte onde dá para ver que foi cortada. Aqui tem outra, ó. Dá pra ver que foi cortada. Então, quando se faz estaquia, não vou fazer agora, porque eu gosto que as minhas fiquem bem grandes primeiro, antes de fazer filhotes. Mas quando a gente vai fazer a muda, a gente tem que ter o cuidado de fazer um corte com uma lâmina afiada e limpa. Então, se eu pego uma faca da minha cozinha, vamos supor, eu posso passar um pouquinho de álcool para deixá-la sem bactérias. As pessoas podem achar que é besteira, né? Mas não é, porque a bactéria pode ferir a sua planta. Faz um corte limpo, né? Um corte sem... pega uma faca bem afiada, não
cuidado para não se machucar, obviamente, mas não faz aquele corte que tu vai cortando devagarinho, tenta cortar o mais limpo possível e deixa esse ferimento primeiro cicatrizar. Pode colocar canela em pó, sem açúcar, se você quiser, ou pode deixar ao ar livre para ela cicatrizar primeiro e a mãe também cicatrizar. Então, quando a gente faz esse tipo de procedimento, a gente tem que cuidar também a mãe. Muitas vezes as pessoas cuidam dos filhotes e a mãe fica esquecida. Não, a mãe é extremamente importante. Então, aqui, ó, quando foi feito esse corte, não foi colocada canela, mas foi deixada essa mãe num lugar bem isolado das outras para não pegar qualquer bactéria, qualquer fungo de outra plantinha, e foi deixada ela cicatrizar. Quando ela estava totalmente sequinha, foi colocado de novo próximo às outras plantas. Então isso é uma dica bem legal que pode salvar a sua eufórbia de infestação de fungos ou mesmo de bactérias. A floração acontece, mas é bastante rara, né? As flores são bem pequenininhas, minúsculas, elas são em tonalidades de verde. Normalmente a gente não consegue ter essas florzinhas no cultivo doméstico, né? A menos que esteja na natureza, mas elas porventura mais adiante, quando elas ficarem totalmente adultas, quando elas chegarem a 50 centímetros, 60 centímetros, pode vir a ter algumas flores, mas não é o principal dessa planta. O substrato é o substrato normal para suculentas, a eufórbia é uma suculenta. Tem gente que chama de cacto monstro, né? Tem outro tipo de cacto que é monstro, mas esse também é confundido. Essa aqui é uma eufórbia, então não é uma cactácea. A gente não vai chamá-la de cacto, a gente vai chamá-la de eufórbia ou de suculenta. É uma suculenta também. A gente vai colocar ela no substrato bem drenável, ela não gosta de ficar com suas raízes encharcadas. E por cima do substrato a gente pode colocar ou casca de arroz carbonizada ou mesmo pedrinhas de rio, né? Seixos de fundo de rio. Essa é uma planta maravilhosa que vale a pena a gente cultivar. Eu sou a Vanesca da Eucaplanta, somos aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Temos muitas plantas maravilhosas. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal para sempre receber novidades e até o próximo vídeo.